nasci em Belo Horizonte em 1926. Filha de Carlos Filinto Prates e Yolanda Queiroga Prates. Os dois eram unidos por uma outra família Chaves, que é famosa em Montes Claros e que se interessava muito por música e por poesia. Meu pai foi poeta, com livros publicados, mas não levou muito a sério isso de ser escritor, não. Mas era um homem de muita inteligência e muita sensibilidade. E minha mãe era louca com canto, com música, por isso me fez, quando mocinha, começar a estudar canto. Meu pai era fiscal do imposto de consumo do governo. E nós estivemos em Sete Lagoas e eu comecei meus estudos lá. De lá eu vim para cá, ficamos morando na Avenida Paraúna, hoje Getúlio Vargas, e lá eu estudei no Colégio Malheiros. O Colégio Malheiros era famoso porque é muito antigo e foi lugar onde Pedro Aleixo estudou. Ele estudou lá, imagina o tempo, mas isso me parece que em Ouro Preto. E a família Malheiros veio para cá e continuou e eu estudei lá, para depois passar para o Colégio Santa Maria. À minha frente morava o doutor Antônio Aleixo, professor Antônio Aleixo. E também em frente morava o secretário Menelique de Carvalho. Eu fiz muitas amizades, tanto com as filhas do doutor Antônio Aleixo, quanto do Menelique de Carvalho. Mas eu menina ainda. Depois comecei a ficar passando muito mal de dor de garganta e o médico me falou que havia só uma solução para mim. Ou eu começasse a nadar, ou então eu teria que ir pelo menos 2 vezes a uma praia. E meu pai já queria sair de lá. Fomos para um quarteirão do Minas, que tinha se iniciado 1 ano antes, e lá eu comecei a nadar ainda menina, 11 anos. Com 12, eu fui com a equipe do Minas, chefiada por Carlito Campos, um grande técnico de natação. Fomos para o Rio de Janeiro competir com outros estados e ganhamos o 1º lugar. Fui para o Santa Maria, só feminino. Eu me lembro que eu tinha uma quantidade grande de medalhas e a freira principal lá, a chefe de todas, era uma francesa, Mère Antoine. E eu fazia uma exibição danada, eu era muito boba, fazia uma exibição danada daquelas medalhas. E acontece que, não sei porquê, deixei em algum lugar. Quando a Mère Antoine soube que era minha toda aquela coleção, ela me chamou e falou que é um absurdo, como é que eu podia ficar desmoralizando o colégio com natação e não sei mais o que. Foi um horror, sabe? Foi um horror o que ela fez. Havia internato, mas eu não era interna, não, né? Eu ia diariamente, sempre tinha um bonde especial. E esse bonde era famoso porque nós vestíamos uma roupa muito, muito fechada, com a meia preta, meias compridas pretas, saia azul marinho, blusa branca, com o SM do Santa Maria no coisa, e a boina azul. E quando já mais tarde a gente estava começando a namorar, já com 14 anos, 15 anos,
e que o bonde passava, a gente tinha a alegria de jogar a boina fora do bonde e bater o sinal para que o bonde parasse, para que os namorados viessem nos oferecer galhardamente a boina. Era uma bobagem que a gente achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Apesar de eu ser muito brincalhona, muito risonha e muito falante, eu acho que as irmãs gostavam muito de mim, porque além de tudo, eu cantava muito e as irmãs aproveitavam minha voz nas festas, me punham cantando e eu não tinha a menor vergonha de estar cantando lá no palco. Era uma coisa interessante, eu não tinha também muita consciência do que eu fazia, não. A música sempre esteve em minha vida, por meus pais, por meus irmãos e antes pela força do sangue, porque, como eu falei, meu pai e minha mãe eram primos do lado dos Chaves. E o João Chaves, o famoso João Chaves, que tinha várias músicas e hoje elas são cantadas em todas as serenatas, Amo-te Muito. E eu ouvi essa música há muitos anos, cantada na BBC de Londres. Essa música é Amo-te muito, como as flores amam, o frio orvalho que o infinito chora. E essa música é a nossa bandeira, por assim dizer, porque o João Chaves era irmão carnal de meu pai. Os pais eram irmãos entre eles, né? E papai adorava poesia e música. O João Chaves tinha também grandes poemas e era irmão do famoso Monzeca Hermenegildo Chaves, que foi redator do Estado de Minas, considerado um dos maiores articulistas de Minas, de todos os tempos, pela inteligência. Ele também fazia música e fazia poesia. Então, isso já estava no sangue. Quando minha mãe decidiu me pôr para estudar canto, eu estudei com a Eugênia Bracher Lobo, uma mulher notável com uma capacidade muito grande, didática, uma voz belíssima, uma pessoa muito correta, muito digna e até tinha muitas experiências de canto e também de experiências e de esperanças para comigo. E ela falava, eu acho que quando eu já estava quase noiva, ela falava, eu acho que infelizmente dessa cartola não vai sair coelho nenhum, porque ela queria me fazer cantora lírica no palco, mas eu acabei, depois que casei, acabei parando, não quis mais. Como também eu já fazia muita poesia, eu fui me adestrando para a poesia e deixei o canto e até mesmo o piano. Não fiz mais carreira, nem estudei mais, não. Fiquei no que eu estava. O madrigal foi criado muito da sala da casa de meu pai. Me lembro demais. Eu mesma fui escolhida para cantar quando o Isaac Karabichev estava lá, Carlos Eduardo, meu irmão, e o Carlos Alberto Pinto Fonseca. Estavam precisando de um soprano, mas, de um modo geral, o madrigal inicial foi todo composto por pessoas já muito musicais
e até que tinham leitura à primeira vista das partituras, o que facilitou demais o trabalho do Isaac. Já era casada. Fomos até o Rio de Janeiro, eu cantei lá com eles no Teatro Municipal, mas depois eles ficaram muito assanhados, porque fizeram um sucesso estrondoso. Começou aqui, com um mês de trabalho do Isaac, nós fizemos um concerto num lugar aí qualquer de engenharia, não me lembro qual, e foi um sucesso fantástico, porque nunca tinha havido em Minas um coral com aquela afinação, com aquela percepção do som, da música, da palavra. Eram uns 20 mais ou menos, todos muito já capazes de assumir a música sem até partitura no fim, porque ele trabalhava demais conosco e era exigentíssimo. Ele era colega de Carlos Eduardo, meu irmão, e do Carlos Alberto, na Bahia. Mas ele era mais adiantado que eles. Estudaram todos com um grande professor, Karl Reuter. E vieram para cá em férias, mas o Isaac não veio para fazer música. Ele veio porque ele é judeu e ele veio para fazer trabalhos com judeus em Belo Horizonte. Mas a paixão pela música tomou conta dele, ele viu que ele tinha um prato feito com aquelas pessoas que estavam ao lado dele, então ele fez um sucesso extraordinário. Depois do Teatro Municipal, eles rodaram muito, mas aí eu já tinha 4 filhos, não podia mais estar rodando, eles foram à Europa, aí eu já não fui mais, deixei, né? Meu pai nunca deixou de ter poetas bons em casa e ele sabia de cor Guerra Junqueiro, era fantástico, uma memória que ele tinha que eu invejo. E Guerra Junqueiro, e Antônio Nobre, e ele escrevia também, então eu estava muito envolta na poesia. Só quando eu fui para a faculdade é que eu consegui entender Carlos Drummond. Porque até então eu estava tão presa às ideias de meu pai que eu não podia. Ele falava, isso é porcaria, não tem rima, não tem métrica, e é uma porcaria. Então aquele poema da pedra, meu pai achou um horror, não entendeu o significado que depois eu passei a entender. E como tudo mais que o Drummond escreveu, e que eu tenho paixão, né? Tenho paixão pelo Drummond. E tive várias conversas telefônicas com ele. Houve uma vez que eu telefonei para ele e falei assim, Drummond, ele sabia quem eu era, não me conhecia pessoalmente, mas ele era muito amigo de minha tia, que trabalhava perto dele lá no Rio de Janeiro. Minha tia era uma mulher belíssima, belíssima, e uma mulher inteligente, uma mulher do mundo, né? Falava francês, falava inglês, deu aulas nos Estados Unidos de português, e ele era encantado até com ela. E ele sabia que eu era sobrinha dela. Então, um dia eu telefonei para ele, isso é uma das coisas que eu acho engraçadinho, e falei, Drummond, eu não sei se eu estou te incomodando, porque eu era tímida, né? Sempre fui tímida com ele. Mas acontece que foi tão bonito o que eu tenho para te dizer, eu queria te contar que essa noite eu sonhei com você. Ele adorou e me respondeu assim, Ieda, sonhar já é muito bom.
E ser sonhado, então, meu Deus, que coisa maravilhosa! Ele tinha sempre uma resposta, né? E eu tenho muitas cartas dele, de todos os níveis. Ele nunca deixou de responder uma carta e um cartão meu. Eu formei no Colégio Santa Maria, no curso ginasial, e imediatamente foi criada lá a Faculdade de Filosofia e Letras Santa Maria, que era e foi realmente a semente criadora da PUC Mineira, de Minas, sabe? E era tão boa a faculdade, era iniciante, mas ela era dirigida por uma freira que era notabilíssima, Meralberto Veras, e ela tinha direção, mas ela escolheu os melhores professores de Belo Horizonte e de Minas para dar aulas para nós. Por exemplo, na área de letras, eu tive Arduino Bolivar, que era fabuloso. Tive a Henriqueta Lisboa, que foi quando eu estreitei minha amizade com ela e que ela percebeu o meu gosto por poesia e se manteve minha amiga a vida inteira. Oscar Mendes, que também era um intelectual. Deixa eu ver mais quem. Edgar Mata Machado. Aires Mata Machado, que foi meu professor de literatura portuguesa, foi quando eu me iniciei nos sonetos de Camões, que até então eu nunca tinha visto, né? E aí comecei a ter paixão pela poesia, né? Que a poesia antiga eu já conhecia, mas eu sentia que tinha que ver mais coisa para poder me apaixonar mais pela poesia. E foi o que aconteceu. A partir daí, então, eu comecei a escrever, até que fiz o primeiro livro, aí eu já casada, porque estava me faltando a música e o piano na minha vida de casada, e eu cuidando dos filhos. De repente eu comecei a escrever, e o Paulo Cabral de Araújo, que foi diretor-geral dos Diários Associados em Minas e depois do Brasil, uma pessoa notabilíssima, insensível, inteligente, fabuloso, ele viu poemas meus, me pediu alguns, eu dei, e ele então, por obra e graça dele, eu consegui editar o primeiro livro, Entre o Rosa e o Azul. Eu tive grandes professores e foi mais uma grande experiência para mim. Eu queria fazer direito, mas meu pai era muito atrasado para as coisas e achava que eu ia ficar no meio de muito homem, que não sei mais o quê, e não me deixou fazer direito. Mas eu hoje dou graças a Deus de não ter feito direito, porque eu não ia fazer carreira, sendo que Ney já era advogado quando casei, e não ia, eu estava por conta de criar filho, né? Então fiz letras e isso abriu a minha mente para um mundo maravilhoso da literatura. Eu comecei a conhecer gente que eu não conhecia e que era, além do Drummond, tinha o Emílio Moura, que é fantástico, eu acho a poesia dele belíssima, né? Tive contato com vários outros escritores da terra, Pascoal Mota, grandes poetas daqui, Henri Correia de Araújo, Laís Correia de Araújo,
que já é falecida, a irmã dela, Maria Lísia. Eu conheci Ney numa festa de formatura que aconteceu no Minas Tênis Clube, porque era onde eu ia mais, era no Minas, não só para nadar, como também havia aquelas chamadas missa dançante no domingo de manhã, que a gente saía da igreja de Lourdes e ia direto para lá, para dançar, para ouvir música, para conversar. E lá também eu fiz grandes amizades. E à noite havia sempre festas lá, e houve uma em que Ney foi, e eu fiquei encantada com ele, parece que ele gostou de mim. Mas ele foi muito difícil, você não pode calcular. Nós dançamos e ele falou que ia me procurar, de fato me procurou. Fiquei sabendo que ele era jornalista. Então ele foi lá em casa, lá perto de casa, mas era tudo muito escondido. Meu pai tinha um ciúme louco de mim, não queria saber, nem das minhas amigas ele não achava graça que aparecesse. Ele era muito, muito, muito ciumento. Então eu me escondia da casa da vizinha e de lá a gente passeava, andava para lá e para cá. Aí quando chegou um mês, ele falou comigo, olha, eu acho que está na hora da gente acabar o namoro. Eu falei, por que isso? Ele falou, porque está ficando muito sério, eu não tenho condição ainda de casar, pelo que eu estou vendo, você é uma moça que tem uma vida mais tranquila. Eu falei, e fui tapeando ele mais um mês. Depois ele sumiu mesmo. Mas não é verdade que depois que ele ficou sabendo que tinha um rapaz que estava doido para casar comigo, ele já apareceu depressa, me deu um papel papel já muito abarrotado, que ele tinha escrito quando despediu de mim a última vez que esteve comigo. Aí nós namoramos. A essa altura, papai ficou sabendo que ele era jornalista dos Diários Associados, foi atrás do GG Teixeira da Costa, que era diretor lá, Geraldo, e perguntou a ele que rapaz era esse. Então, o Geraldo, e ele ficou sabendo depois. Ele foi e ficou sabendo. O Geraldo falou, é um rapaz extraordinário, é um partidão, porque é um rapaz honesto, inteligente, trabalhador, cumpridor dos deveres, de boa família. Aí meu pai começou a me deixar andar no passeio lá do lado da casa com ele e tomando conta de longe. Foi assim que depois ele começou a aparecer lá em casa, tomava os almoços de domingo, me pediu em casamento e eu casei com ele. A essa altura, ele já era diretor da Rádio Inconfidência, no governo do Milton Campos, e foi vereador. Não sabia. Ele foi vereador. E eu ajudei muito na campanha dele. Aí eu comecei a ver o que era política, sabe? Tive pavor de política. Porque ele recebia os cartõezinhos assim, eu me chamo tal, moro em tal rua, assim, se você me der um par de sapato, eu voto em você. Era cada um que mandava um recado desses, eu via que não tinha condição de nem continuar nessa vida, porque ele foi o vereador mais eleito da cidade. Mais votado da cidade. E só o Franzen Lima, que teve mais que ele, e durante uma enquete popular, durante 3 anos seguidos, das mídias todas, ele ganhou o primeiro lugar como melhor vereador e o mais presente aos problemas da cidade. Ele continuou nos Diários Associados, trabalhava de dia nos associados e à noite
na vereança, né? Foi só esse mandato. Aí teve o problema de querer se candidatar a deputado estadual. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu não deixei, sabe? Porque nós não tínhamos dinheiro. Estávamos no início do pagamento da nossa casa, na Rua Araguari. Ele não era rico, não tinha família rica. Ia ser muito difícil, até porque o que eu estava vendo na política, mesmo no período dele como vereador, eu vi muita coisa, fiquei sabendo de muita coisa que hoje os mensalões também estão imitando, sabe? Agora, um grande amigo dele sempre foi Francilino, que era comandado por Ney, na época, porque Ney é que era o líder da bancada da UDN. Depois ele foi diretor da Usiminas. Primeiro começou como o primeiro funcionário que a Usiminas teve, porque ele era, como jornalista, a pessoa que fazia contatos e que divulgava a ideia e os trabalhos. Depois ele foi assessor de imprensa lá e depois chegou a diretor, no tempo de Magalhães Pinto. Mas depois Magalhães resolveu vender, porque a Usiminas, Minas tinha parte na Usiminas, né? E japoneses também, do outro lado. Mas depois o Magalhães quis acabar com aquilo, com isso Ney então saiu, porque ele era o representante do governo mineiro no Minas, né? E ele sempre teve muito respeito de todos no estado de Minas, sabe? Sempre foi muito respeitado lá, sabe? E ele no fim, quando ele já não está, ele foi até diretor do estado de Minas, imagina, na parte financeira e administrativa. Foi um absurdo o serviço lá e ele ficou muito esgotado. Depois, então, ele passou para outros setores, fez também, ele iniciou praticamente a página econômica, que no princípio era uma tirinha de nada, e ele valorizou extraordinariamente com várias páginas no estado de Minas a esse respeito, né? E o estado de Minas ganhou muito dinheiro com isso, porque muitas empresas queriam anunciar e tudo mais, e ele fazia todo esse trabalho, né? E de maneira que foi um período muito bom para ele. Aos poucos ele foi cansando e depois ele passou, no fim, ele passou a dirigir o trabalho de assistência social com as programações para acudir às crianças necessitadas de Belo Horizonte, sobretudo, né? Foi assim que ele morreu. Ele era espírita, e como espírita, ele não podia deixar de fazer a caridade. A minha amizade com Henriqueta Lisboa era uma amizade fabulosa de mim para ela, e acredito que dela para mim, porque ela proclamava para a família que a grande amiga que ela tinha era eu, porque eu fazia tudo por ela e tinha maior admiração. E ela também foi a que me incentivou sempre, olhava meus poemas e me dava muita segurança. E foi ela que me fez entrar no concurso, que eu nunca pensava de entrar, porque eu achava que aquilo não valia a pena, mas da última hora, do último dia do ingresso para o concurso, eu fui
que ela me pediu, eu fui à prefeitura e me inscrevi e acabei ganhando o prêmio Cidade de Belo Horizonte, entre o rosa e o azul. E eu comecei a ver a responsabilidade que a gente tem ao publicar um livro, não só em relação ao próprio livro, como também aquilo que vai ter ressonância no leitor. Isso é muito importante. Felizmente, a minha poesia nunca foi uma poesia escandalosa dessas que hoje em dia são muito comuns na literatura. E as mulheres estão realmente, algumas, é lógico, estão muito soltas, até da linguagem. Eu sempre escrevia, mas não assim, para publicar. Depois que publiquei, que eu levei aquele susto, é que eu então comecei a me trabalhar um pouco para ver se conseguia sempre melhorar a minha escrita e meu trabalho, né? Olha, é mais sobre poemas de mães, poemas gerais, poemas de amor. Eu mandei para várias pessoas de fora, né? O Drummond me escreveu, o Fernando Sabino me escreveu. No pós-fácil do livro tem uma opinião muito importante, que era o presidente da academia nessa época, falando que tinha nascido uma poeta em Minas. Eu fiquei sabendo que o Camargo Guarnieri ia musicar poemas meus e eu nem tinha escolhido nem nada. Quem escolheu foi o Dr. Clóvis Salgado, que era amigo do Camargo Guarnieri. E quando depois o doutor Clóvis me telefona, falando nisso, eu falei com ele, eu acredito, doutor Clóvis, que foi muita gentileza sua, pelo fato de eu ser irmã do maestro Carlos Eduardo Prates. Ele falou, não sabia disso? O que eu sei é que você é esposa do Ney Ottaviani Veres. Eu falei, não, eu pensei que foi por isso. Não, é porque eu gostei muito da sua poesia. É o movimento do pêndulo do relógio. O relógio antigo é chamado de pêndula também, sabe? E todo o livro é vazado, é dividido no Eclesiastes, tempo de viver, tempo de morrer, tempo disso, tempo daquilo outro, né? Então eu achei por bem pôr pêndula, porque é um movimento, lembra o movimento do tempo. Aliás, o tempo está sempre presente na minha vida, sabe? Então foi muito sucesso. A Laís Corrêa de Araújo, que era muito exigente com poesia, ela adorou esse livro, porque era um livro que trabalhava muito a palavra, sabe? Eu mudei totalmente, eu estava muito obcecada com uma espécie de modernidade poética, sabe? Assim, com um jeito assim, muito de falar as coisas sempre metaforicamente, mas com muito ritmo e muito... tudo muito
rimado também, sabe? Não só ritmado como remado. Quando mocinha e depois até de casada, eu bordei muito e costurei muito. E então eu tenho poemas aqui que falam assim, eu não sei como é que é, costuro com linha grossa, esse no Pêndula, costuro com linha grossa os dias que se desmancham. Bordo manhãs de açucena na tela negra das horas, costuro com seda e sal as noites de insônia e fel. Vou cortando, costurando todo o esgarçado da vida. Aqui depois, certo, um nó, né? Eu não sei como é que é. Eu conheci Bartolomeu no Conselho Estadual de Cultura. Não sei quando, porque eu nunca sei de data. Mas eu era conselheira, depois de ter sido diretora cultural das Amigas da Cultura, o Paulo Campos Guimarães, sabendo do meu trabalho lá, me chamou para compor lá o quadro do Conselho. E um dia me chega Bartolomeu lá, muito à vontade, todos muito engravatados. Era um grupo extraordinário, Murilo Rubião, Oscar Mendes, Rui Mourão, o professor Aires, Sara Ávila, Morce Belém Teixeira, e pessoas assim, sabe, extraordinárias. Quando chega aquele rapaz novo ainda, né? E eu olhei para ele só com a camisa, muito à vontade. E quando falou o nome dele, eu achei graça, que é Bartolomeu, eu ri. Ele olhou para mim com a cara muito ruim, achando ruim de eu ter rido, né? Aí, quando terminou a reunião, eu fui a ele e falei, você me desculpa, eu achei que eu nunca podia imaginar que um Bartolomeu fosse tão jovem, porque eu conhecia um Bartolomeu da televisão, que era o humorista, né? Que eu não lembro mais nem qual é, Bartolomeu Guimarães, que vivia dormindo e tudo. Daí em diante ficamos amigos. E eu sempre conversava muito com ele, sempre, diariamente, a gente se falava. E ele lia muito as coisas dele para mim, eu era apaixonada pelas coisas que ele escrevia, né? E eu também escrevia poemas, os meus poemas eu lia para ele e tudo, e ele às vezes falava, se fosse você mudava essa palavra, que é melhor você mudar, que ela é muito pesada. Ele era assim, né? E de muita doçura comigo, sempre me respeitou muito. Ele me tinha assim como quase uma mãe, sabe? Porque, embora eu não tivesse idade para ser mãe dele, eu tinha a ação de mãe para ele. Sobretudo quando ele adoeceu, que ele quase morreu primeiro, que eu fiquei louca. Depois, então, que ele teve que fazer hemodiálise, né? Todo dia, 3 vezes por semana, eu pus meu motorista à disposição dele para levá-lo todas as vezes, para ele não ter, assim, não ter cansaço, porque ele estava muito magro e tudo, até o último dia da vida dele, o motorista levou, sabe? E ele achava isso ótimo. E todo sábado ele almoçava aqui em casa, não era aqui, era lá da outra casa. Todo sábado ele almoçava. E ele era louco com o Ney, porque ele viu em Ney um pai. Porque Ney tinha aquele jeito assim muito calado, muito sério, mas muito acolhedor. Então, quando ele tinha um problema qualquer que não sabia como resolver, ele chegava, ele não pedia opinião. Ele falava assim, imagina que eu estou com isso aqui assim, não sei o quê, não sei como é que eu faço, contava, mas falava para Ney. Aí Ney falava, se fosse você, fazia isso, fazia aquilo, que é melhor assim, melhor assado, sabe?
E ele tinha um respeito e uma admiração imensa por mim. O Indês, que ele ganhou prêmio internacional de poesia na Suécia, nasceu nessa cadeira aí, nesse sofá. Porque ele ia lá para casa e contava as coisas, contava. E eu sentada aqui ouvindo, um dia eu falei, escuta aqui, Bartô, que você tem um manancial poético para escrever, faz favor, me traga esse livro pronto. Eu quero ouvir essa história do Indês. E ele trouxe e acabou ganhando. A partir daí ele continuou a saga da família dele, da infância dele, né? Foi um veio extraordinário para ele, porque teve uma condição muito grande de falar sobre... Sempre ele focalizava alguma coisa diferente, muito inteligente. Eu fiz muito tempo yoga com Marília Paletta, uma mulher notável, sensibilíssima, muito delicada e tudo. E ela foi afinando o meu espírito, sabe? Adelgaçando o meu espírito, a partir de trabalhos que ela dava para a gente dentro e fora da yoga. Eu precisava, eu estava desestruturada e estava precisando me encontrar e me acalmar, me inteirar de outras possibilidades na vida, inclusive espirituais. Eu acho que muito desencanto com muita coisa, né? Eu acho que isso foi muito determinante para mim. O poeta é angustiado. O poeta é angustiado, porque ele sempre quer mais, ou da vida, ou que a vida seja mais do que ele consegue, sabe? O poeta, você nunca vê um poeta alegre. Sempre um poeta, a pessoa, por exemplo, Henriqueta Lisboa, ela era muito centrada, muito calada, teve uma vida muito, assim, sem uma realização pessoal maior, a não ser só mais tarde pela própria literatura, porque ela mesmo não conseguiu em vida o que ela merecia na literatura. Mas os poemas dela você vê muita coisa triste na poesia dela. Cada um foi saindo, casando, né? E eu fiquei muito sozinha. E Ney já envelhecido, precisando muito de mim. Foi muito duro, foi muito difícil. Eu fiz então yoga e aí descortinou um outro mundo para mim, um mundo maravilhoso. E por acaso caiu em minhas mãos um livro de haikais com tradução da Olga Savary, que é uma poeta que mora no Rio, e é uma poesia já de tradutor mexicano, que era fabuloso, já morreu há pouco tempo. E então eu fiquei deslumbrada, olha que era tradução de tradução, né? Mas eu comecei a ler muito, fiquei louca. Vários haikai-istas orientais, japoneses, mas sobretudo do Basho, porque Basho foi aquele que iniciou o trabalho com haikai.
haikai é uma síntese poética, é como se fosse um grão mesmo de arroz, sabe? Que contém uma beleza, uma verdade em 3 versos. O haikai japonês é muito diferente do que eu faço, porque ele tem 5, 7, 5 sílabas. Eu não me preocupei com isso, porque eu sabia que a língua japonesa contém um número enorme de palavras com uma sílaba só, e isso facilitava demais para o poeta. Mas eu não fiz questão de preocupar com isso e fiz os meus haikais a partir daquilo que eu achava que era o mais importante no próprio haikai, que é, primeiro lugar, o poeta não está no poema. O poeta está atrás do poema, ele se esconde, ele não fala de si, ele não fala de sua dor, de sua paixão, nada. Em segundo lugar, é um flash, às vezes é um flash de um instantâneo, de uma beleza, uma coisa bela. Valoriza demais a natureza, né? A arte em todos os sentidos. E tem uma série de situações que oferecem ao poeta falar de coisas que ele não está dentro delas, sabe? Que não está dentro delas. E que é sempre muito espiritualizado, sabe? Muito espiritualizado, porque ele, por exemplo, na poça d'água, o gato lambe a gota de lua. E todo mundo adorou esse poema. E eu fiz esses poemas desse jeito, sem preocupar com métrica e com rima, mas sempre com aquele espírito zen, que é um espírito de observação, que o espírito zen é muito de observação e quase silêncio. Aí eu descobri o silêncio, sabe? Eu fiz quase que só no jardim lá de casa, porque eu observava as coisas, observava a natureza. A natureza é muito valorizada no haikai, sabe? A natureza, a ecologia, de certa forma, não como uma coisa política, mas uma coisa de beleza, sabe? Estar no momento presente com consciência e, se possível, em silêncio, se for o caso, e, se possível, percebendo tudo em volta, mas em silêncio. O silêncio é fantástico para melhorar a situação psíquica da gente, sabe? Se você dirige o silêncio com a consciência, não com a mente, porque a mente é que nos estraçalha, a mente é que nos traz as dores, as paixões e as tristezas, mas se você passa, mesmo num momento de tristeza, se você passa por a consciência no lugar próprio, acima da mente, você estará percebendo até que ponto aquilo que está te magoando ou que te está dando dor tem ou não tem razão de ser. E se tem, você aceita. Se não tem, você expulsa aquilo. É uma coisa maravilhosa. Quando eu escrevo, eu estou pondo música no papel. E estou pondo silêncio também no papel, porque eu não estou falando, mas eu estou em silêncio, voltada para uma ideia que vai ser música. Entendeu? Pode ser música, é lógico, né?
extraordinário. Aí eu mandei para vários escritores, vários órgãos, não só mineiros, mas também da Academia Brasileira e tudo. E o Abigar Renaud já tinha escrito. E o Ciro dos Anjos, a respeito do grão de arroz, que ele ia falar com o Vivaldi para me chamar para a academia, de tanto que ele gostou do livro. E eu escrevi para ele que eu não tinha pretensão nenhuma de estar na academia. E meu marido era doido para eu ir para a academia, porque ele era vaidoso. Isso é uma coisa, ele era. E ele queria demais e eu ficava brava. Nem, não fala nisso, eu não quero, realmente não queria. Aí, então, quando veio o Rosto do Silêncio, de repente o Abigar Renaud me telefona para dizer que eu tinha sido indicada para receber o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, porque eu nunca podia imaginar que o pessoal da Academia Brasileira fosse prestar atenção no que eu faço e no que eu fazia. E eu, nesse ponto, eu acho que eu fui... Sabe por quê também que eu fui modesta? Porque eu tenho uma visão de poesia do que eu faço, sabe? Eu não tenho vaidade, não tenho a mínima vaidade sobre o que eu faço, porque eu acho que eu sou um instrumento do divino para difundir beleza, entendeu? Por que eu faço poesia e você não faz? Não é? Eu não sei, é porque Deus me escolheu para passar alguma coisa para o outro, de tal forma que o outro se encontre naquilo que eu falei. O melhor livro meu é um que eu escrevi chorando para Ney. Uma palavra recados para Ney, sabe? Quando eu não tinha chorado, eu não consegui chorar na morte dele. Aliás, eu não sou de chorar. E um belo dia eu sentei e comecei, fiz praticamente o livro todo uma vez só, com frases. E chorava de gritar até, sabe? Foi uma crise nervosa que eu tive. Mas engraçado, o livro não é um livro nervoso, o livro não é um livro de desatino, não. É um livro de aceitação pela morte dele, sabe? Olha, eu tenho muitas definições para poesia, mas a que eu encontrei para mim mesma, e que eu não sei se funciona para os outros, é abrir uma janela em manhã de sol. Para mim isso é poesia. É aquela claridade, aquele momento, você está no escuro e abre uma janela em manhã de sol. Eu acho que poesia, para mim, é isso. Porque mesmo quando ela é pesada, ela é dura, ela fustiga, ainda assim você está num momento um pouco acima do seu real, né? E da beleza, e está acima, está junto da beleza. Estou junto com a beleza. Né? E manhã de sol, a janela aberta em manhã de sol, para mim é o máximo de beleza, de iluminação. Além do mais, eu tenho o sol e a luz, sobretudo a luz, como um ponto de partida para tudo quanto é poema meu, porque de repente, quando eu vejo, eu estou falando em luz, sabe? Porque, na verdade, o que eu quero mesmo é chegar um dia a essa luz que nós todos almejamos, sabe? E que nem
nem sabemos se vamos encontrá-la, né? Eu acredito que deve haver uma luz nos esperando, né? Depois desse vale de lágrimas que nós vivemos, né? A poesia, às vezes, um tormento, uma danação. Às vezes eu estou deitada, de um modo geral, os poemas, as ideias de poema para mim vêm quando eu estou deitada sozinha, em silêncio. E às vezes fica aquilo me martelando, ou uma frase, ou uma ideia, uma coisa, fica aquilo, e às vezes eu não dou confiança, vou deixando, daí a pouco volta, aquilo mesmo, sabe? Insistindo para ser escrito. É interessante, sabe? A gente é muito dominado pela poesia. E às vezes você começa um poema muito sem saber como você vai terminar, porque é uma coisa que vai soltando do seu espírito. Nunca penso o que vou achar, nunca. Até porque seria cercear minha liberdade, tá? Dá muita alegria quando você consegue se libertar, vamos dizer assim, daquela ideia, sabe? O poema não é sempre, pelo contrário, a poesia exige muita lapidação. Quando eu fazia o haikai, ele já vinha, sabe? Já estava pronto, não sei como já estava pronto. Agora, poesia maior, não, né? Aí você tem que trabalhar, às vezes, a palavra, mudar som, né? Isso é muito necessário, né? A gente não pode escrever de qualquer jeito, não. E Bartolomeu era muito exigente com a palavra, muito exigente, sabe? Eu aprendi isso com ele também, sabe? Procurar palavras que não arranhem um poema, sabe? É muito bonito. De qualquer forma, quero agradecer a vocês, viu, essa atenção para comigo e pedir a Deus por todos, com muito amor no coração, desejando muita paz e muita luz para vocês todos. Tá bem?